Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast para falar sobre o começo da jornada de uma pessoa incrível. Mais um dia aqui em SP, em Terras Paulistas. Terras Paulistas! E hoje minha convidada é a Laisa Alves. A Laisa é pupila da Renata França, formada em arquitetura, mas teve uma transição de carreira para o método da Renata. Hoje ela é pós-graduanda em marketing, é esposa, mãe do Tufinho, além de BFF da Renata Dalmolin. O que vai ser esse podcast hoje com duas leoninas sanguíneas que se encontraram no evento de outra sanguínea. De outra sanguínea. Gente, a Laisa, eu conheci ela pela Carol Cantelli. E a Carol falava bastante dela, e aí eu comecei a conversar com a Laisa. E nisso teve o evento da Carol, a gente foi no evento, e depois eu liguei pra Laisa, ela me atendeu, e daí o santo bateu, e Bateu hoje estamos imediatamente. Aqui. Laisa, estamos aqui. Muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. Ai, obrigada. Esqueceu de falar que eu sou mineira da Gema. Da Gema, mineira. Em Terras Paulistas, com muita chuva hoje, hein? Ai, gente, sim. Tem um show pra aí, Mas vamos pela glória, que vai valer a pena. Todo mundo tá falando que tá valendo muito a pena o show Nossa, hoje. Eu tô ouvindo super. É. Laisa, conta um pouquinho pra nós. Pensando assim, essa série que a gente tá fazendo no Prevcast, tem uma semana que ela é pra empreendedores e principalmente pra galera que quer começar. Então, quando você me contou sua história, eu vi muito... Você falou muito sobre a questão do medo, de enfrentar, de ter coragem, o famoso seja forte e corajosa. E quando você traz isso para esse começo empreendedor, eu gostaria que você contasse um pouco de como foi sua história. E aí a gente vai fazendo aqui uma troca para dar umas dicas, tanto para o pessoal que está pensando em começar, quanto para a galera que daí vem a sua história na questão da transição de carreira. Sim. Porque, nossa, eu fiz engenharia, mas aí eu vou migrar para outra coisa? Como assim? Completamente diferente, vamos falar assim, né? Mundos completamente diferentes. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Bom, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, sou de BH. Eu venho de uma família muito simples, enfim, mas muito trabalhadora. E nós sempre trabalhamos muito. Meu pai é eletricista, a minha mãe trabalhava em uma fábrica, passando roupas. E assim, eu sempre sonhei em ser arquiteta. Porque meu pai trabalhava como eletricista e me levava para obra de vez em quando. E aí me encantava aquelas casas imensas, aquela coisa mais incrível, que era tão distante da minha realidade, mas meu pai falava com tanta animação e empolgação, porque era o sonho dele também. Então, comecei a me interessar muito. Isso desde bem menininha. Então, era o sonho da vida, guardei no coração. Quero ser arquiteta. E aí, entrei na arquitetura, bonitinha, plena, maravilhosa, entrei. Fui super feliz durante esse percurso de arquitetura. E aí veio um 360, né? Mudei de carreira, mudei de cidade, mudei de tudo. Não, pode continuar. Pode continuar? Então, let's go! Então, sempre sonhei em ser arquiteta. E a minha mãe, ela sempre falava, filha, você tem certeza que você quer fazer arquitetura? Porque é um curso tão difícil. Tem certeza? Faz uma coisinha mais fácil. E aí, eu me lembro que falei, não, mãe, eu vou tentar, é esse. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa aqui. Vamos só colocar um parêntese aqui. Eu sempre fui uma criança muito medrosa. Eu sempre me apoiei muito na opinião dos outros, na opinião dos meus pais. Então, os meus pais, eles sempre me incentivaram muito a tomar decisões muito dentro da caixa. Né? Então, assim, já vista minha mãe que falou, filha, não faça arquitetura. E meu pai já me incentivava, minha mãe falava, não, faz uma coisa mais fácil, é um curso tão difícil. Os meus pais, eles estudaram até a 4ª série. Eles vieram do interior, de uma roça, assim, bem roça mesmo. O meu pai, ele foi espancado até os 16, né? Assim, ele apanhava bastante do meu avô, né? Acho que muitos brasileiros passaram por isso. Meu pai fugiu de casa
aos 16, e ele foi vivendo a vida. E aí ele veio para Belo Horizonte, foi para Belo Horizonte, e lá ele construiu a vida dele. Enfim, então esse é o contexto onde eu cresci, e num contexto muito religioso. E foi incrível também, os meus pais sempre me apresentaram Jesus de uma forma muito linda. Então, né, teve esse contexto religioso muito tradicional, teve também essa criação dentro da caixinha demais, né, de tomar decisões mais certeiras, mais cautelosas, mais cuidadosas, mais seguras. Taranã. E ainda assim, me apresentaram Jesus de uma forma muito linda. Meus pais, eles sempre tiveram uma espiritualidade muito forte com Deus. E isso foi me apresentado desde criança. Coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar. E em um certo momento, eu não entendi como eu poderia sair da caixa, como a espiritualidade estava, como elas se ligavam, né? Como que eu posso ter na Bíblia um Deus que fala que os meus sonhos vão se tornar realidade, sendo que eu tenho pais que falam que eu tenho que acreditar em Jesus e que ele é a fonte de inspiração e de vida, de força, de garra, de coragem, né? Que tem mais de 366 vezes na Bíblia que Jesus fala, que a Bíblia fala, não temas, eu sou contigo. São 366, porque Jesus já sabia que a gente ia temer o tempo inteiro. E aí eu escolhi fazer arquitetura, fui, com medo, sem medo. Você comentou Daí dessa foi. questão que eu achei bem interessante de como que eu consigo pensar fora da caixa e, ao mesmo tempo, estar amparada de uma maneira religiosa, vamos pensar assim. Como que você conseguiu alinhar isso? Porque eu vejo muito essa questão do tipo, eu não posso pensar muito fora da caixa porque senão eu estou pecando, vou pro inferno. É muito assim, sabe? Ou eu penso dentro da caixinha, ixi, coloquei o dedo fora da caixinha, pronto, vou pro inferno. E como que foi você equilibrar isso, antes até mesmo da gente entrar nessa parte da arquitetura? Olha, por muito tempo, foi uma relação de medo, de temor. Mais de temor do que de amor a Deus. Isso é um fato. Era incoerente para mim, e eu fui entender isso há pouco tempo. Era incoerente para mim, fui entender que era incoerente há uns 2 anos atrás, que o mesmo Deus que fala que os meus sonhos vão se tornar realidade, que eu posso conquistar o que eu quiser, ele me dá segurança para isso. Então, eu preciso romper esse tradicionalismo. Isso aconteceu por causa de um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. Eu não sei quantos já leram. Mas se não leram, por favor, leiam esse Nossa, livro. o Joel citou ele hoje de manhã. Sério? Uhum. Incrível. Esse livro eu já li 4 vezes. Já escutei em áudio, também tem áudio. Gente, é incrível. É um livro necessário. Principalmente para quem vem desse contexto simples, né? E muito tradicional e muito limitado. Limitado emocionalmente, limitado financeiramente, limitado de estrutura, né? Esse livro, ele fala de 3 pontos principais de alienação. E aí, quando eu fui lendo, eu fui falando, nossa, sou alienada aqui, sou alienada aqui e sou alienada aqui. Então, foi nisso que esse livro, né, só para dar uma contextualizada, é uma conversa de Napoleão Hill, que é o autor, com o diabo. E aí ele começa a perguntar, onde você atua, né? Onde você trabalha, Gente, né, com as chocada. pessoas? Joel citou essa parte hoje de manhã. Mentira, Aham. sério. Realmente é a parte assim que eu falei, caramba, eu me encaixo nos 3. Ou seja, o trem tava feio. E então, ele fala que os 3 pilares que Satanás usa para nos deixar alienados, veja bem, é um trabalho, né? Às vezes a gente acha que Satanás vem, traz tragédias, situações gigantescas na nossa vida, mas às vezes não. Às vezes Satanás, ele trabalha aqui, ó, nos cantinhos, como você não percebe que você está se alienando, você não percebe o quanto você está preso dentro de si mesmo. E ele cria essas gaiolas que vêm sendo colocadas aqui, ó, pedacinho por pedacinho. Quando você vê, você já está aprisionado. E eu me vi nesse momento. Ele fala desses 3 pilares, que são a religião, a família e a escola. Os 3 cenários em que eu estava presa. Eu venho de uma família muito tradicional e que sofreu muito. A minha família, ela é muito trabalhadora. Ela é muito trabalhadora. Muito trabalhadora. Só que ela acha que não é digna de nada. Ela é digna só de trabalhar. Só de trabalhar, só de trabalhar. E isso estava dentro de mim. Eu só tenho que trabalhar, 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 trabalhar. E é isso. Eu não mereço nada.
Então, os meus pais são assim, para vocês terem ideia. Nunca foi uma questão só de dinheiro. Teve um certo momento que a gente passou muita dificuldade, mas quando a gente já estava um pouquinho melhor, a gente fez uma viagem na vida inteira. Em família, a gente fez uma viagem para a praia. A gente não saía, a gente não fazia nada. Né? Tinha algumas situações com a igreja, enfim, que eram os acampamentos da igreja. Era quando eu nadava, era quando a gente esperava o ano inteiro para fazer essa viagem de acampamento de carnaval. Né? Eu não sei quem aí já participou desses acampamentos, eram incríveis. Então, a gente fez essa viagem. A gente achava que não merecia, no final das contas, que era só trabalho, trabalho, trabalho. Então, e aí tinha a escola, veio de escola pública, onde os professores, onde toda a escola não tinha aquela... Acho que a escola, de um modo geral, no Brasil, né? A gente tampa o sol com a peneira, né? Não é ensinado realmente como se comportar no mercado de trabalho, como se comportar para a vida, né? Você aprende matérias, e não aprende realmente como se tornar um ser humano melhor e como, principalmente, lidar com as suas emoções, com o seu dinheiro, enfim. Né? Acho que é o contexto da maior parte dos brasileiros hoje em dia. Né? Na verdade, tanto a inteligência financeira, emocional, é algo que não é citado, né? Algo que a gente aprende depois de grande apanhando. Apanhando, literalmente apanhando. Tipo, diariamente fala, caraca, preciso aprender isso? É sério? É esse lado que eu tenho que seguir? É isso. E aí foi bem assim. E aí tinha religião, que foi o ponto que eu fiquei mais assim, caramba, realmente eu tô alienada aqui assim também, com a religião. Veja bem, na igreja, de um modo geral, né, claro que não estou generalizando, Deus, muitas vezes ele é apresentado como um ser rigoroso demais, um ser firme demais, um ser autoritário demais. E a gente aprende a ter mais medo de Jesus do que amar Jesus de verdade. Essa intimidade com Jesus, ela já existia, de certo modo, mas ela não era tão profunda. Eu tinha mais medo de Jesus por um longo tempo da minha vida do que realmente entendia que Jesus era meu amigo, sabe? Uhum. E essa relação de intimidade, ela veio com o tempo. E ela aconteceu muito depois desse livro. Depois desse livro. Que eu fui entender que realmente... Eu posso pensar fora da caixa Exato. Perfeito. E aí, nesse contexto, você, né, mesmo indo talvez um pouco contra a opinião da sua mãe, você entrou na faculdade de arquitetura? Entrei. Eu me lembro que tem algumas histórias, tem algumas coisas. Eu sempre dei muita importância para o que as pessoas falavam a meu respeito, para a opinião das pessoas, para a opinião dos meus pais, que sempre foram os meus melhores amigos. A gente sempre teve uma relação muito próxima de amizade. Então, a opinião deles para mim era assim, fundamental. Eu nunca fui de ter muitas amigas, eu nunca fui de confiar. Como uma boa mineira, né? O mineiro, né, tradicional da gema, ele é, assim, bem desconfiado, sabe? A frase da minha mãe era, confia desconfiando. Então, assim, ela falava sempre, confia em mim, porque eu nunca vou te trair. Então, assim, meus pais sempre foram os meus melhores amigos. E um dia eu escutei de uma pessoa, e eu tava tentando entrar na federal de todo jeito. E essa pessoa falou assim, olha, você é muito burra, você não vai passar. Exato. Por isso que eu falei, tem algumas histórias, eu falei, vou contar. Então, assim, porque eu sei que tem pessoas que estão passando por isso hoje e que, muitas vezes, assim como eu, estão dando ouvidos para isso. E nessa fala, eu dei ouvidos para o que essa pessoa falou. Eu dei ouvidos e, de fato, não passei. E tudo bem, tá tudo certo. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que estão passando por isso e que, principalmente, estão abrindo os ouvidos para o que as pessoas estão falando. E muitas vezes elas não estão falando por mal. Elas estão falando o medo que elas têm. Estão projetando o medo delas em você. Ponto. E aí, não passei. Fui para uma faculdade particular. Entrei. E foi muito difícil. Eu venho de escola pública, como eu falei. Muito, muito alienada, né? Eu me lembro, Rê, que quando eu entrei, a primeira dissertação que a professora pediu pra gente fazer coisa de uma página. Que você faz o quê? 1 hora, 2 horas? Eu demorei 5 dias pra fazer. Eu sempre me senti muito burra, né? Sempre me senti... Acho que você não sabia dessa parte, né? Acho que não. A frustração da pessoa que te chama de burra, ela realmente fez efeito e repercutiu por anos, né? Mas isso veio da infância também, na escola. Eu nunca consegui ser a melhor aluna. Eu me lembro de um professor sempre falando, olha,
né, não se mistura com as meninas da frente, porque, né, você não consegue acompanhá-las. Então, teve tudo, teve tudo isso. Então, eu sempre fui um pouco assim, eu sempre fui muito esforçada, mas eu não sei se eu tenho um TDAHzinho, assim, nunca fui diagnosticada, também nunca fui procurar, nunca fui atrás. Porque isso também, pra mim, eu consigo... Hoje não é importante, porque eu sei que eu tenho potencial e eu acredito nisso. E, tipo assim, ficou pra trás. Mas, por muito tempo, eu dei ouvidos pra isso. Então, eu me lembro que... De novo, essa história. E aí, vamos voltar primeiro Na faculdade? Na dissertação. Ponto. Aí, nesses 5 dias, eu tenho um tio que é engenheiro e ele falou, lá, não importa. Esse meu tio, né, só pra contextualizar, ele foi a primeira pessoa da nossa família que entrou pra faculdade, eu fui a terceira e a primeira mulher a entrar pra faculdade da família inteira. Família de 15 irmãos, né, praticamente. Dos 2 lados da família, eu fui a primeira mulher. E esse meu tio, ele sempre foi um orgulho pra mim. Ele entrou pra escola, fez a primeira série com 14 anos, entrou pra faculdade com 35, tem 2 graduações, enfim. Então, ele sempre foi a minha referência. Eu acho muito importante nós termos na família algumas referências, né? E eu tenho orgulho de falar que eu sou uma das referências para as minhas primas, né? Tipo assim, não, vai pra faculdade, vai estudar, vai principalmente atrás dos seus sonhos. Incentivar, né? Exato. Então, ele era essa pessoa para mim. Ele falou, lá, não importa se são 5 ou se são 10 dias, você vai entregar, vai dar o seu melhor. E fui, entreguei com 5 dias. Mas eu me sentia muito atrasada, porque as pessoas sempre faziam tudo muito rápido. E eu entrei num grupo, né, meu pai sempre falava, mesmo que você não seja o melhor, ande com os melhores. Então, eu entrei no grupo ambiente de crescimento. Ambiente de crescimento. Mas nem sempre as pessoas querem você ali. Então, eu entrei num grupo incrível. E um dia, a gente fazendo trabalho em grupo, na arquitetura é assim, gente, a gente faz muito trabalho em grupo. Isso fica na minha cabeça até hoje, de um menino falando, nossa, poxa, de novo essa frase, você é muito burra. Só que aí eu já tava mais espertinha, já consegui me defender. Tipo, olha, não fala assim comigo, você não tem direito. Você não faz parte da minha família, você não é meu pai, você não é minha mãe. Então, assim, segura. E aí eu já comecei a não aceitar esse tipo de situação na minha vida. E a arquitetura foi uma lição. Se você me perguntar hoje, eu não trabalho na arquitetura, né, como a Rê falou. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, porque foi uma escola. Lembra as chineladas que a gente vai apanhando? Na arquitetura eu apanhei tudo que tinha pra apanhar. Sabe lá que essa geração nova que a gente tem agora, eu tenho um irmão de 16 anos. E ele me fala muito. Fala, tá, mas por que eu deveria entrar na faculdade? Porque a geração deles é uma geração onde a faculdade, ela realmente já não faz mais sentido, Sim. né? Porque, pô, fez arquitetura, mas não atua. O outro fez engenheiro, mas não atua. Alguém fez não sei o que, mas não atua. Outra pessoa não fez nada e tá, tipo, faturando R$1 milhão. Então, ele fala, por quê? Não é perca de tempo? Eu não vou estar gastando minha energia estando lá, sendo que eu poderia estar focando em outra coisa? Aí eu falo isso. Falo, Pedro, a faculdade não é, tipo, uma matéria que você aprende. É uma escola pra vida. É uma escola pra vida. Você é obrigado a amadurecer, a ser adulto, a se defender. Porque você tá em um ambiente onde é você por você. Com certeza. O professor tá nem aí se você trabalhou o dia inteiro, se você entregou material. Seus amigos, cada um tá tendo sua vida. Então, eu falo muito isso. Falo, a faculdade, ela não é nem a questão do conteúdo. É o que você é obrigado a crescer e a aprender naquele ambiente, né? Com certeza, com certeza. E o que eu aprendi na arquitetura, assim, é pra vida inteira. Não só na faculdade, mas como nos estágios também. Então, a gente amadurece, a gente entende aonde pode entrar, onde a gente pode sair, a como se comportar ou não, a como lidar com pessoas ou não. E eu sempre, apesar de ter essa autoestima bem baixa, eu sempre fui muito, assim, eu sempre tive uma opinião forte. Né? Escondi a autoestima ali, e aí eu queria que o projeto que fosse feito era o meu. Então, assim, debate comigo. Por que meu projeto não é o escolhido? Então, assim, também tinha isso, né? Então, realmente, a arquitetura foi uma parte fundamental na minha vida. E chegando pro finalzinho, e eu ralei muito, gente. Eu ralei muito, 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 muito. Foi sangue, suor e lágrimas. Muitas madrugadas viradas. Muitas mesmo. E no final da arquitetura, eu escolhi fazer um tema, né? Aí eu já tô falando que eu já consegui gerir
o meu tempo, já consegui diminuir o tempo da dissertação. Então, quando era pedido texto e tal, já conseguia fazer num tempo ali ok, sabe? Consegui entender como a minha mente funcionava, né? Esses atrasinhos, assim, de não conseguir pegar a matéria, por exemplo, eu gostava muito de fazer trabalho. Nos trabalhos, né, de projetos, eu arrasava, sempre quase total. Só que nas provas eu ia muito mal. Eu também. Também? Sério? Então, eu era assim. 100 no trabalho, 0 na prova. Exato. Era assim sempre. E aí eu consegui entender que, ok, eu tenho que aprender a lidar comigo, como eu funciono. Comecei a me organizar mais. Teve um momento ali na faculdade. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque foi um momento de muito amadurecimento no curso. Em que eu fui fazer um trabalho, virei 3 madrugadas seguidas, passei mal por isso, porque eu não consegui gerir eu não consegui me organizar. E eu sou uma pessoa que eu preciso estar completamente organizada, eu preciso saber o início, o meio e o fim, né? E traçar uma reta para aquilo, entender o que eu preciso fazer passo a passo. E eu não tinha feito isso, eu não entendi ainda como eu funcionava. Tá vendo como a arquitetura é importante, né? A arquitetura não, a faculdade, né? Ela foi importante nesse sentido, para eu entender como eu funciono e como eu vou conseguir organizar todas as metas que eu tenho para a vida, porque isso eu trago até hoje para mim. E aí isso foi completamente diferente, né? Já tinha levado, né, o tapinha no meio da cara, porque eu tomei uma nota ruim nesse trabalho. E aí quando eu fui fazer o TCC, eu escolhi um tema muito difícil. Muito difícil. Foi completamente fora da curva. E eu falei com as professoras, sempre tive as professoras como grandes conselheiras, incríveis, maravilhosas. Taninha, Cibele, um beijo pra vocês, que eu vou mandar pra vocês esse corte. Então, elas sempre foram incríveis pra mim. E, geralmente, o pessoal escolhe um tema mais fácil pra passar e ok, sabe? Vida que segue. Eu escolhi algo que fosse muito diferente pra dar uma impulsionada na minha carreira. Eu já estava fazendo estágio. Nisso você queria continuar focando na arquitetura. Completamente. Arquiteta de milhões. Arquiteta de milhões, já trabalhava, fazia estágio, enfim, já estava montando meu escritório, já estava com logo pronta, que inclusive é até a logo que eu uso hoje, não me desapeguei. Ah, é? Só que deu, assim, uma melhorada, assim. É a mesma logo que eu criei lá no comecinho. Quando eu estava começando a montar o escritório, já estava fazendo parceria com engenheiro e tudo. Isso antes de formar, já estava no finalzinho. E aí, eu escolhi esse tema, que foi um crematório. Geralmente, ninguém escolhe esse tipo de tema, porque é um tema onde... Como assim, um crematório? Escolhi fazer Em arquitetura, você tem que fazer um projeto. Isso, vamos contextualizar, né? A gente tem que fazer um projeto, é 1 ano, né? Então, que dura esse TCC. E a gente escolhe um tema, e a gente tem que fazer toda a pesquisa. Aí, são vários tipos de entrega, né? Entrega física, que são as pranchas... o projeto em 3D que a gente apresenta, enfim. É tudo. É tudo. Realmente um filho que você gera ali, cuida. E aí, vamos ver se o menino vai nascer bem ou não no final. Então, foi isso. Escolhi esse tema, que era muito difícil. Quando eu levei para as minhas professoras, falei, olha, tem esse e esse tema. Que era também o outro muito difícil, sobre urbanismo. E elas falaram, olha... E meu coraçãozinho tava pro crematório. E uma professora... E aí são pontos, né? Onde a gente aprende a dar ouvido para as pessoas certas. Ela falou lá, ela pegou nas minhas mãozinhas, Taninha, ela pegou nas minhas mãozinhas, ela falou, olha, é difícil. Eu não vou mentir para você, é muito difícil. Mas se tem alguém que consegue, é você. E assim, quando ela falou isso, veio assim, um furacão 2000. Eu falei, pronto, é esse, eu vou conseguir. E aí eu entendi que, por causa do trabalho anterior, eu precisava me organizar e gerir tudo. Então, nessa época... eu consegui organizar minha vida, assim, por cada minutinho, né? Eu já estava casada, casei no 8º período da faculdade. Difícil, hein? Mas, assim, consegui gerir isso tudo, porque o meu esposo também sempre teve objetivos parecidos, enfim, isso nunca foi um problema. Mas eu tinha tempo, assim, pra encontrar o Michel, isso já casada. Organizou toda a agenda. Organizei a agenda, assim, por segundos. Você sabe que isso é um traço do sanguíneo? Mentira! Sério? Tem uma amiga, uma vez estava Chocada. conversando comigo, me explicando sobre, ela é psicóloga, trabalha com essa área, ela estava falando dos temperamentos, e aí eu falei, nossa, meu Deus, eu sou tão organizada, mas hoje eu tô tão perdida, não consigo fazer as coisas. E ela falou, você tem tudo anotado que você tem pra fazer? Eu falei, tem. Daí ela falou, não, anota tudo em um papel e começa a grifar. Eu falei, é o que eu tenho. Ela não faz isso. Ela falou, o sanguíneo, se ele não tem alinhado, assim, palpável o que ele tem pra fazer, se Não perde, vai. trava. Eu, na vida.
E é muito engraçado que você comentou na faculdade, né? Que a gente aprende a se conhecer. Então, aqui vem muito autoconhecimento. Exato, Tipo, exato. não adianta querer lutar contra a maré. Ah, mas o fulano não faz, tá tudo bem. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Foi isso. E eu me questionava o tempo inteiro. Por que que eles conseguem fazer o projeto rápido? Por que que eles conseguem fazer a prova e tirar total? Por que eles são mais ligeiros e eu, tipo assim, tô ficando tão pra trás? E aí eu fui entender que meus mecanismos pra conseguir fazer dar certo eram diferentes, mas eu conseguia chegar lá também. Só que eram só diferentes. E aí foi isso que eu aprendi, né? Isso eu carrego pra vida inteira, porque ao final do TCC foram... Nossa, foi muito perrengoso. Eu visitei todos os cemitérios da cidade, conversei com o diretor-geral, enfim. Acompanhei todos os tipos de processos. Perrengues. Acompanhei todos os tipos de processo que um crematório, um cemitério, né, tem. Me aprofundei e mergulhei realmente de cabeça naquilo. Só falava sobre isso. E aí eu fiz o TCC, apresentei e foi nota 10. Foi total. Foi mais que total. Finalmente eu tinha conseguido chegar onde eu queria, sabe? Eu consegui alcançar. Foi a primeira vez que eu tive orgulho de mim mesma, que eu falei, bati no peito e falei, foi uma coisa que eu lutei e eu consegui. Então, assim, me chamem de burra agora, sabe? Agora aqui, ó. Quem falou que eu era burra mesmo? Opa! É o amigo lá da faculdade, lá no primeiro período. Mesmo com toda essa bagagem que veio da arquitetura, como foi na hora de soltar isso? Pois é, então você veja bem. Pra ir pra massagem, porque eu vejo que daí o peso emocional, assim, deve ser muito maior do que o do julgamento, talvez. Muito, muito, muito maior. Por quê? Eu tava construindo toda uma carreira, eu já tava com proposta de emprego, né? Tava com meu escritório, tava com proposta de emprego no escritório incrível, porque as minhas professoras me indicaram, né? Então eu já tava com... esse TCC, eu foquei em fazer ele para ser incrível mesmo, para que ele impulsionasse a minha carreira, né? A arquitetura é um curso muito elitista, não é todo mundo que consegue trabalho logo de cara. Então, assim, eu fiz de tudo, né, para conseguir, né, ter sucesso ali nesse comecinho, ou principalmente conseguir me inserir ali. E aí ele foi né, para piorar mais a carga emocional, ele foi para um concurso do CAL, que é o Conselho de Arquitetura de Minas Gerais, e ele ficou entre os melhores, né, projetos de Minas. Então, assim, eu fiquei, caramba. Sou muito boa nisso. Tipo, eu sou muito boa nisso, eu preciso continuar nisso e vai ser incrível. E aí veio um pequeno balde de água na minha cabeça. Eu encontrei com a Renata França, né, pra entrar, assim, na massagem, pra explicar como que aconteceu essa situação toda da massagem. Nunca imaginei. Gente, eu sou uma pessoa que agora tô me vendo maquiada, delineado aqui. Nunca passei maquiagem. Eu ia pra escola, faculdade. Nunca me importei nisso. Eu sempre me apoiei no meu esforço. Eu, né, nem posso falar da inteligência, porque eu nunca me achei inteligente. Mas eu me apoiava no meu esforço. Assim, eu sou uma menina esforçada. Minha mãe sempre falou, nunca dependa de ninguém. Faça o seu, vai trabalhar. Não. Então, né, tava ali trabalhando e tudo, mas nunca me importei com aparência, nunca me importei com nada relacionado à estética. Massagem? Nem pensava nisso. E como você conheceu a Renata? A Renata, ela é prima do meu esposo. E aí, numa reunião de família, comecei a conversar com ela, que eu converso com todo mundo, né? Sou bem assim, né? Já visto nós duas aqui. Faço amizade com todo mundo. Tem um passarinho na rua, eu tô, oi, tudo bem? E aí, conta um pouco dessa história de vida. Eu sou assim. E aí, a gente começou a conversar, e ela falou, ela gostou muito de mim, e ela falou, Laísa, vem trabalhar comigo. Eu falei assim, o que você faz mesmo? Eu, tipo assim, quê? Como assim? Aí que eu fui entender quem era a Renata França. Renata é a maior massagista do mundo. Apenas, assim, sabe? Ela tem o melhor método de massagem do mundo. Já estamos em mais de 60 países. Ela tem as formadoras pelo mundo, já são 10 países, de Israel a Suíça, né? Japão, enfim. Ela tem essas formadoras que formam alunas pelo mundo. Atendem, né, ela e as alunas, todos os tipos de famosos que vocês imaginam. E aí que eu fui ver, eu falei, caramba, né? Coloquei lá no Google, Renata França. Nossa! E aí eu fui, coloquei meu joelhinho no chão e orei. Falei, Deus, que é isso? Que situação, que é isso? Que é isso? Que significa isso? Eu tenho uma relação muito próxima com Jesus. É tipo assim, vou pra uma loja comprar alguma coisa, e o que isso acha? Eu sempre tive esse tipo de relação com Jesus. E aí com a Renata foi isso. Tipo, e aí, Deus, por que ela me falou isso?
Tipo, eu sempre quis vir pra São Paulo, nunca quis ficar em Belo Horizonte. Você tinha essa vontade de sair? Tinha vontade de sair. E seu marido era de Belo Horizonte? De Belo Horizonte. A gente se conheceu e casou em BH. E aí, só que o Michel, assim, ele nem esperava. Ele já trabalhava com isso? Não, ele é advogado. Ah, ele também era advogado. Ele Ele estava em advocacia e você em arquitetura. Exato. A gente tava ali, né, começando a nossa vida e tudo, de casadinhos e tudo. E aí foi assim. E a Renata convidou, eu orei a Deus e falei, Deus, me dá um sinal. Eu vou pra São Paulo, fiz a inscrição para um concurso do CAU aqui de São Paulo. E falei, vou. E aí eu logo converso com a Renata, que se a proposta estiver de pé e ela falar que sim, é a resposta do senhor. E aí eu vim fazer o concurso de arquitetura aqui, né, como um pretexto pra ver, tipo assim, olha, né? Vamos ver como é que tá. Vamos ver o que o senhor vai falar. Pedir essa resposta de Deus. E aí eu falei, aquela proposta, né? Ela falou, tá de pé, vem. Só vem. Isso foi o quê? Em novembro? Em janeiro eu já tava aqui. Que ano foi isso? muito rápido. 19. E aí fechou o escritório, fechou a arquitetura, só vou. Só vou. Mas não foi assim tão fácil, não. Eu me lembro que, assim, né, teve todo esse suporte emocional de Jesus mesmo. E meus pais, eu contei pra eles quem era a Renata, eu mostrei fotos, olha, pai, ela trabalha com Bruna Marquezine, com Neymar. Olha aqui, pai, olha aqui. E aí eles falaram, nossa, filha, vai. Porque meus pais sempre me incentivaram a voar também, né? Assim, entre aspas. Cuidado, né? Com cuidado, né? Você vai ter um emprego fixo, vai ganhar bem, então vai. E aí eu fui trabalhar com ela e eles incentivaram super. O Michel também se jogou de cabeça. Só que ficou aquela carga emocional da arquitetura. De sonho mesmo, sabe? De tudo aquilo que eu estava construindo, que estava indo, né? Bem para um começo, né? Para um aluno que se forma agora, estava indo bem. Tinha projetos de talvez montar um escritório com amigos, de entrar para fazer concursos, né, vira e mexe solta um concurso faça o prédio, não, de fazer isso com amigos incríveis de lá. Então, assim, tinha construído toda a minha vida pautada em me tornar uma arquiteta de sucesso. E aí veio essa situação e eu entendi, porque Jesus respondeu, eu falei, olha, se o senhor respondeu, então o senhor segura, que eu tô indo. Daí eu vim, trabalhei com a Renata por 3 anos, né? 3 anos. Foram 3 anos de muito aprendizado. Tá, antes de você contar sobre essa parte da Renata, como que foi gerenciar essa carga emocional? Porque, assim, você já tinha desenhado sua vida em volta da arquitetura, da arquiteta de sucesso. Do nada isso deixa de existir. Tipo, tá, não me importa mais. Como foi pra você gerenciar essa questão do, tipo, meu sonho agora, tanto faz, vou pra esse lado pra fazer um novo sonho? Eu acho que eu não sou boa em lembrar ditados, mas enfim, eu não vou tentar lembrar porque eu sou horrível, eu adoro usar, mas eu sou horrível. Mas a oportunidade passa, né? A oportunidade passa. Ela passa e se você não tá preparado, você perde, já foi. Então eu vi aquilo como uma oportunidade e falei, se eu não agarrar, passou. Era a minha chance de vir para São Paulo, de trabalhar com a melhor massagista do mundo. Veja bem, eu queria ser uma grande arquiteta, né? Para eu construir isso, seria muito difícil. Então, eu falei, caramba, eu vou trabalhar com a melhor do mundo. Só que, lembra que eu falei que as professoras eram as minhas maiores conselheiras, né? Estavam ali inseridas nisso, esse meu tio também. E aí, eu me cerquei delas e falei, olha, eu tô pensando em sair. Ir para São Paulo, surgiu essa oportunidade, e elas falaram assim para mim, a mesma professora que pegou na minha mãozinha do TCC, ela pegou na minha mãozinha de novo e falou, vai, se o seu coração tá mandando, vai, se joga, você pode voltar. Os meus amigos, ninguém entendeu nada, tipo assim, quê? Como você vai deixar de ser arquiteta para se tornar massagista? Então ficou muito pesado. E por muito tempo eu fingi, viu? Vou te falar com sinceridade, por muito tempo eu fingi, mas depois o tempo me cobrou isso. Eu fiquei num limbo emocional, sabe? Eu não sabia quem eu era, o que eu queria, porque era um sonho e ele não deixou. Os sonhos que você constrói ao longo da sua vida, eles não somem de repente, né? Junto com uma decisão, não quero mais, ponto, acabou. Não. Por isso a minha dúvida. Cara, como assim consigo focar em outra coisa? Lembrando todo o tempo que eu tinha um sonho que eu deixei, tipo, e essa incerteza, essa dúvida?
me acompanhou por muito tempo. E por muito tempo eu fingi. Acho que eu consegui me enganar por 1, 2 anos. Depois isso veio com tudo. Veio com tudo principalmente quando eu vi os meus amigos jogando chapéuzinho. Isso foi um ano depois, porque teve pandemia, fazendo a colação de grau e eu não fui. Daí eu falei, não, eu preciso me permitir viver isso. Daí eu fui lá, colei o grau, chorei. E assim, veio uma ansiedade junto, veio uma ansiedade bem, bem forte junto. Eu vejo que a gente tá indo num efeito contrário, né? Porque você saiu de ser o autônomo e empreendedor para vir pro CLT, né? E muito a galera faz o contrário. Total. Acredito que talvez a garantia que o CLT traz, ele deve dar uma ajudada a fingir que não tem essa carga emocional, né? Exatamente. E aí, não só essa segurança... Lembra que eu falei que os meus pais são muito tradicionais. Então, eles falaram, filha, é isso, vai. Carteira assinada, Carteira segurança, assinada, estabilidade. Estabilidade, numa cidade incrível. E eu tava viajando o Brasil inteiro, dando curso. Conheci pessoas incríveis. Então, assim, não, vai valer a experiência. Realmente valeu. Então, foi realmente... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente foi um caminho oposto. Vale lembrar que o pouco tempo que eu fiquei com o meu escritorinho de arquitetura foi muito perrengoso. Eu chorava todo dia. Eu não tinha amadurecido o suficiente, né? Hoje eu trabalho por conta própria e vejo que isso que eu queria tudo. puxar. Então, a gente teve o autônomo que veio pro CLT. Isso. Então, eu escondi minha dor com a segurança. Com a segurança falsa justamente, que o CLT traz. Exato. E depois você chutou o CLT de novo pra ir pra ser autônoma novamente. E daí, esse processo, porque assim, eu tenho insegurança, instabilidade, loucura. Do nada, eu tenho uma falsa segurança e estabilidade. Depois, eu volto pra essa instabilidade. Como foi esse processo? Menina, muitas noites de choro. Muitas noites de choro mesmo. Quando eu vim pra cá e comecei a trabalhar muito, né? A gente trabalhava muito, dando curso pelo Brasil afora. Foi uma experiência incrível. E aí, onde eu consegui focar nisso, porque eu amo pessoas. Então, quando eu estava trabalhando no meu escritorinho de arquitetura lá e fazendo as minhas obrinhas, eu gostava mais de orientar os pedreiros, os pintores. Eu tinha muito carinho, né? Eles até falavam, nossa, isso é muito diferente dos outros engenheiros ou arquitetos que passam por aqui. Porque eu sempre tive muito cuidado, assim, olha, era muito metódica, veja bem, né? Eles falavam, nossa, mas você é perfeccionista, né? Sou, porque precisa estar incrível o seu trabalho para o cliente. Então, só que eu preferia muito mais ter que lidar com essas pessoas, eu achava muito mais incrível do que necessariamente gerir tudo técnico. Aquilo. Exato. Então, nos cursos eu conheci pessoas de todos os tipos, aprendi a lidar com todos os tipos de público, aprendi a lidar com os sonhos das pessoas, aprendi a lidar com as frustrações das pessoas. Realmente eu modelei na Renata, que é uma mulher incrível. É uma mulher incrível. Vale lembrar que não sou eu, tá? É a Renata França. Mas essa aqui é tão, incrível quanto. A gente fala Renata, pessoal, mas é Renata? Não é eu. Realmente ela é uma mulher incrível que me ensinou muito. Ela é uma pessoa que se entrega às pessoas, o que ela faz. Por isso, o tanto sucesso. Sim. Porque realmente ela entrega de corpo e alma. Então, eu fiz isso de corpo e alma. Porque as pessoas que estavam nos cursos, elas sonhavam com aquilo. Né? Era uma mudança de vida para elas. Então, eu me apeguei nisso. Eu vou ajudar essas mulheres a mudar de vida e vou dar o meu melhor, sempre. Então, assim, até aí tudo bem. Isso durou 3 anos. Isso durou 3 anos. E aí você chutou. E aí, assim, eu tive esse limbo, né, emocional de sair da arquitetura, que eu fiquei assim, mas eu me apeguei nisso, em ajudar essas mulheres. Só que eu tava ficando de lado. As minhas emoções, os meus desejos, os meus sonhos. E aí, quais eram os meus sonhos a partir de agora, né? Porque meu sonho era ser arquiteta. Eu tinha 2 sonhos, 2 grandes sonhos na minha vida, casar e ser arquiteta. Casei, com o amor da minha vida. Com amor. E aí, ser arquiteto, chutei, e agora? Qual que é o meu sonho, né? Tipo assim. Então, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei imersa nisso, em ajudar mulheres. E aí, onde eu falo da importância da leitura. A leitura me salvou. Então, nesse período, eu li muito, eu estudei muito, eu modelei muito em pessoas, tipo Joel, eu amo o Flávio Augusto, é uma forma que ele se coloca, que ele se comporta, o Thiago Nigro também.
o Bruno Maluperini. Conhecimento, né? O Exato. conhecimento trouxe o... Exato. Então, eu comecei a ler muito, 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 lia muito. E fazia muitos exercícios de autoconhecimento para tentar entender quem é a Laís agora, né? Como que eu vou entender tudo isso? Só que por muito tempo, eu alimentei as minhas emoções negativas. Eu alimentei meu medo. Ah, não, vou ficar aqui, tá tudo bem, tá seguro, tá confortável. Aí, os livros, né? Porque a leitura, ela é uma experiência que você não viveu, mas você pode aprender com ela, né? Então, você corta o caminho com a leitura. Então, eu comecei a ler várias histórias incríveis. O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu sou péssima com nomes. Mas, por exemplo, Pare de Reclamar e Se Concentre. Eu comecei a ler livros que remetiam ao que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo ali. Por exemplo, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Esse Mais Esperto que o Diabo eu li várias vezes. Enfim, dentre outros. E aí foi realmente essa mudança de chave quando eu comecei a ler e ver que eu posso conquistar tudo que essas pessoas conquistaram. A história do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, para mim, foi um livro que me tirou de onde eu estava. Foi um livro que ele fez assim, vai, filha, porque eu consegui, né? E você também pode. E eu vi que dentro daquele contexto de CLT, não tinha espaço para eu crescer e para eu buscar novas experiências. Você é leonina. A gente sempre quer mais da vida. A gente quer viver intensamente. Verdade ou mentira? Você é assim, né? Então, assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, aí, vendo essas histórias, me apoiando nessas histórias, modelando nessas histórias de pessoas que saíram de baixo, conseguiram conquistar, enfim, os sonhos delas, né, independente de qual seja, eu entendi que eu também poderia, com as armas certas. E eu vi que aquele contexto, ele já não fazia mais parte do que eu queria. Né? Eu queria explorar novas coisas, eu queria gerir minha própria carreira, eu queria ter a minha própria empresa, ter meus próprios funcionários. Então, eu comecei a estudar sobre isso e vi que realmente eu precisava me desvincular. E aí foi muito difícil. Porque do mesmo jeito que eu me apeguei à arquitetura, eu me apeguei nesses sonhos dessas mulheres. E eu amava aquilo. Eu amava viajar e poder ajudar essas pessoas. Eu era muito boa nisso, sabe? Eu gosto de lidar com pessoas. Eu amo lidar com pessoas. Eu realmente nasci para isso. E aí foi muito difícil. E daí os mesmos choros e lágrimas de sair da arquitetura voltaram intensamente. Mas consegui forças para sair. E aí, trabalhando por conta própria agora. Eu vejo que na sua história, até a gente caminhando aqui pro final, uma resumida, eu vejo que na sua história a gente tem muito a questão do ambiente de crescimento. E aí tem uma coisa que você falou bastante dos conselheiros. Então, até o próprio Joel, né, várias vezes nas mentorias ele fala, pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Ele fala, mas gente, abre um parênteses, as pessoas certas. As pessoas certas. As pessoas precisam das pessoas certas. Então, Exato. ter esses conselheiros no caminho foram te direcionando de uma maneira muito assertiva, né? Exato. E veja bem, os meus conselheiros principais sempre foram os meus pais. E foi muito difícil para mim só colocá-los na caixinha de pais e tirá-los da caixinha de conselheiros, porque eles não podiam me dar mais o que eu queria. Quando eu fui sair da empresa, meu pai falou, filha, você tem certeza que você vai sair? Porque você é frágil, você chora por tudo. Eu choro nem em casa, quietinha no meu quarto, não mostro isso pra ninguém. Mas ele falou, filha, mas choro muito. Ele, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tá bem, minha filha? Você tem certeza? Eu falei, pai, eu preciso fazer isso. Porque eu preciso viver, eu preciso sentir meu coração pulsar, sabe? Com força, com ânimo, com garra. E aí eu tive que desvincular. E foi muito difícil. Colocar os meus pais só na caixinha de pai e mãe. E buscar esses outros conselheiros para ajudar. E é legal, Laísa, porque o primeiro podcast que eu abri do Prevcast foi com a minha mãe. E eu pergunto bem isso pra ela. Eu falo, por que os pais, eles não é... Eu não sei se a gente pode dizer que eles não incentivam. Eles incentivam, mas da maneira deles, buscando a segurança. E ela fala muito isso. Ela fala, porque a gente foi criado que o fixo que salve traz segurança. Exato. Então, é isso que a gente espera para os nossos filhos. Então, essa questão de ter esses conselheiros, na sua história, eu vejo que foi algo que direcionou muito. Total. E o ambiente de crescimento, as pessoas certas.
E o autoconhecimento, né? A busca pelo autoconhecimento e Total. pelo conhecimento em si, que é quando você cita os livros, que é algo que a gente bate muito na tecla aqui, do tipo, Total. busque autoconhecimento, busque conhecimento. Livros vai te trazer esse Experiência, autoconhecimento, exato. traz experiência. Então, eu espero que sua história incentive muita gente, traga, né, essa esperança e veja que a vida, ela não tá tudo certo, né? Tipo, ai, queria ser arquiteta, depois eu não quero mais, quero CLT. Ah, agora eu não quero mais, quero tentar de novo. Então, eu falo que nunca é tarde pra gente tentar, Sim. errar, não tô feliz, troca, Sim. vai. Porque no final, como diz Flávio Augusto, Exato. estabilidade não existe, Não né? existe. E a vida, ela tem coisas lindas preparadas pra gente. Só que basta ter coragem. Hoje eu tenho clientes maravilhosas, empresárias incríveis e que me incentivam o tempo inteiro. Então, Flávio Augusto não sabe, eu tenho mensagem pra você, Flávio Augusto. Você é meu melhor amigo, assim, de conversa. Prevcast vai até Exato. geração de valor. Geração Todo de mundo valor. encaminha pro Aqui, ó. Flávio. Então, tipo assim, ele não me conhece, não sabe que eu existo, mas ele é um dos meus grandes amigos e grandes conselheiros. Então, tipo, o que ele faria? Por exemplo, a Carol Cantelli na minha vida, eu sempre quis conhecê-la. Foi uma amiga que me apresentou, sempre quis conhecê-la, e ela mandou mensagem um Apareceu. dia, tipo, pelo meu trabalho, por toda a qualidade de trabalho, e mandou mensagem, Liza, vem me atender. Vou, fingir naturalidade, e assim, uma pessoa que me incentiva muito, que sempre me joga pra cima, então sempre vão surgir pessoas, quando você se Novos dispõe, conselheiros, né? novos Eles vão conselheiros, aparecendo. exato, e acho que o que eu posso deixar de conselho pra vocês é, mudem a direção do olhar de vocês. Tem um poema da... Você lembra de qual que era o nome? Eu sou péssima com isso, Não. de nomes. Mas eu vou tentar lembrar. Da Clarice Lispector, pronto. Ela fala que... Até falei um dia na mentoria sobre isso. Que teve uma mulher incrível que estava andando na praia de Copacabana e sentindo cheiro, cores e tudo. E ela parou tudo que ela estava fazendo, olhou para o chão e viu um rato morto. E ela focou todas aquelas sensações incríveis de sentir o rio, aquele calor, aquela coisa linda. Deixou de fazer sentido porque ela escolheu focar naquele detalhe. Então, quando a gente escolhe focar nas coisas incríveis que a gente pode viver e esquece daquele medinho, daquele ratinho que tá ali parado, sabe? Deixa ele de lado, ele sempre vai estar ali, sempre vão surgir novos e maiores, mas a gente tem coragem, quando a gente tem coragem pra olhar pra frente e seguir, a gente consegue conquistar tudo que a gente sempre sonhou. Liza, muito obrigada. Vou deixar o arroba da Liza aqui pra quem quiser Maravilhosa. procurar ela. Galera que ficar com dúvida, quiser mais conselhos, a gente vai deixar aqui pra comentar, tanto no Spotify quanto no YouTube. Chamem a Liza, mandem o parte do vídeo pro Flávio Augusto. Fala pro Flávio ouvir Liza contando que ela é muito amiga dele. Liza, muito obrigada, tá? Foi incrível te ter aqui. Meu amor, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Que Deus te abençoe na sua jornada. E é isso, tenham coragem que as coisas acontecem quando a gente tem coragem. E escolhe virar os nossos olhinhos pro que Deus tem pra gente. Tipo Josué 1:9, que fala, seja forte e seja corajosa, que eu vou estar contigo todos os dias, até o fim dos tempos.